Rapaz, o Corinthians teve um treino aberto por 15 minutos à imprensa, né? E a expectativa é pelo retorno ou não do Garro, que não joga há um mês já. O argentino está recuperado de uma lesão na panturrilha, já foi reintegrado aí ao trabalho normal com os jogadores no treino de ontem, né? E aí o Hugo Souza e o Matheus Bidu vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né? Não jogam. O Felipe Longo, o goleiro, e o Fabrício Anhileri são os substitutos para esse clássico de quarta-feira. E o Martínez não apareceu nos últimos 4 treinos do Corinthians, não deu explicações, né? E aí ele foi lá falar, olha, eu não participei porque eu tive problemas familiares. E aí a diretoria resolveu dar aquela multa, né? Aquela bronquinha no jogador, né? O que aconteceu aí, hein, Sgrilles? É um problema com o filho do José Martínez. O problema é que ele só notificou o clube na última sexta-feira, né? E o time voltou aos trabalhos na quarta. Então, inclusive, o Martínez não se apresentou no treino desta manhã. Então, é a 5ª atividade já. Ele está na Venezuela, um problema com o filho, né? Então, a comissão técnica e a diretoria dizem que, por ele não ter cabeça, ele não vai jogar agora, né? Porque estava resolvendo esse problema com o filho, não foi dado detalhes sobre essa questão, inclusive ele está na Venezuela, não está nem aqui no Brasil, então ele não teria condição suficiente aí psicológica para jogar essa partida contra o Santos, então fica de fora. Hoje, o Garro, na atividade aberta para a imprensa, treinou normalmente com bola ali, né, aquele bobinho ali em campo reduzido, aquela coisa toda, então dá indícios que ele pode ser relacionado, daqueles jogadores em transição. Apenas o André Ramalho ficou na parte interna fazendo reforço muscular na academia. Você citou o Felipe Longo, vai fazer a sua estreia no time profissional, no time de cima, né? Não teve nenhum minuto ainda, nem no Campeonato Paulista, então vai fazer a sua estreia. E o Fabrício Anhileri deve jogar na esquerda, porque o Ranieri deve jogar, pelo menos essa é a tendência naquela linha com 3 zagueiros, e a gente tem falado bastante aqui com o André, né, nessa questão tática, e o André apresentou o último jogo na transmissão do Corinthians, e o Ranieri iniciou a partida, jogou o primeiro tempo como um terceiro zagueiro, depois voltou para o seu posicionamento normal como primeiro volante. Ele tem sido figura importante, né, para não colocar outro jogador como um terceiro zagueiro. O Ranieri tem feito essa questão aí de um terceiro jogador aberto pelo lado esquerdo, e muito provavelmente o Tchoca e o Gustavo Henrique devem fazer aí as funções de zagueiro pelo lado direito, o Tchoca, e na sobra o Gustavo Henrique. Lima. E o Ranieri faz 100 jogos, né, com a camisa do Corinthians na Vila Belmiro, né? Completa 100 jogos. Ele que foi titular com todos os treinadores últimos do Corinthians, né? Com o Mano, com o Ramon e agora com o Dorival. É um dos jogadores mais constantes aí do Corinthians nos últimos tempos, né? É um dos poucos acertos do Augusto Melo, né, André? Porque Sim. Foi um dos primeiros reforços naquele dia 2 de janeiro de 2024, quando começou a administração do Augusto Melo, Rani. E ele teve muita instabilidade também, né? Em determinado momento, o torcedor do Corinthians, né, achava que ele não estava desempenhando o suficiente, mas para mim, eu diria que o principal jogador, né, que quando ele tá fora faz falta e faz muita falta, é o Garro, né? Mas assim, numa prateleira inferior, eu colocaria o Ranieri. Mas mesmo assim, né, mesmo não fazendo, obviamente, a mesma falta do Garro, ele quando tá fora, ele faz uma diferença gritante ali, porque sinceramente, na primeira volância não tem ninguém para colocar ali. Você coloca o Maicon para mim ele atua melhor como um 8, você coloca o José Martínez. Eu tenho minhas reticências em relação ao Martínez, tem muito torcedor que gosta, mas eu acho que assim, ele tem aquele espírito de luta, mas fora isso, e muita entrega, mas fora isso, qualidade técnica dele, acho que não agrega tanto, ele também é meio estabanado aí quando vai defender. Rian, a mesma coisa, né? Mais para quebrar um galho. Então, assim, o Charles nem se fala. Então, para mim, hoje, de boa opção na primeira volância, só o Ranieri. Perdeu o Ranieri ali, lascou, não tem ninguém para colocar no lugar. E o Memphis Depay chega na noite de hoje, né? E ele até postou nas redes sociais que estava fazendo ali um trabalho de recover, né? Fazendo a recuperação, principalmente do problema muscular que ele teve, né? Já no voo de retorno ao Brasil. Então vai ser avaliado toda essa questão. Ele deve ser relacionado. Agora, se vai ser titular contra o Santos ou não, aí veremos a condição física do jogador, como ele vai se reapresentar depois da vitória ontem na seleção holandesa sobre a Finlândia. No primeiro jogo ele jogou acho que uns 20 minutos, se não me falha a memória, né? Então ele não começou como titular, ele começou no banco. Por conta daquele problema, viu, Rani? Por conta do problema do passaporte, que sumiu, né?
foi extraviado ou furtado, sabe-se lá o que aconteceu. E no segundo jogo, o jogo de ontem, né, domingo, ele jogou até os 60 minutos. Ou seja, ele jogou até os 15 minutos, 16 da segunda etapa, não jogou os 90 minutos. Então, em tese, dá para jogar e dá para jogar como titular na quarta-feira aí no Clássico.